Bolsonaro está preso, sendo julgado nesse exato momento em que se ventila também uma anistia justamente aos presos do 8 de janeiro. Todos estão vinculados neste mesmo processo que busca a prisão de Jair Bolsonaro e, nesse caso, ele já está preso, seria para uma prisão no regime fechado. Porém, Lula estaria com todas as cartas na manga para ser o primeiro colocado. Só que não, gente. Coloca na tela para nós. Governo Lula é desaprovado por 59,7% no Distrito Federal, diz a Paraná Pesquisas, né? O levantamento da Paraná Pesquisas mostra que 59,7% dos eleitores do Distrito Federal dizem reprovar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os que declaram aprovar a gestão são 31,1% e os que não souberam opinar, 3,2%. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira. 3% apenas, né, daqueles que não souberam opinar. A maioria sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. Essa é uma pesquisa que está se repetindo em vários estados brasileiros. No maior colégio eleitoral do Brasil, o Lula já perdeu para Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. E aqui estão os ânimos medidos em Brasília, no Distrito Federal, né? E Lula, mais uma vez, tem uma reprovação recorde do seu governo. Mas não era para o Lula estar em primeiro lugar nas pesquisas? Não era para o Lula surfar na onda do patriotismo? Aquela pecha de patriota não está pegando, muito pelo contrário. Tanto é que só não souberam opinar, né, 3,4% dos entrevistados. Ó. Na pergunta sobre uma avaliação do governo com mais opções de resposta, a maior parte dos eleitores, 39,5%, dizem avaliar a administração petista como péssima e 11,5% declararam, coloca ali na tela, considerar ruim. Os que avaliam a gestão como boa ou ótima são, respectivamente, 16% e 8%. Outros 22,5% entendem a gestão como regular e, por fim, 1,4% dos entrevistados preferiram não opinar. Tá aí o Lula desabando. Tudo bem, é dentro de uma bolha lá do Distrito Federal, mas ora, lá estão os cargos públicos, lá estão os conchavos, lá estão os cabides de emprego. Ora, era para o Lula ter uma boa influência no Distrito Federal, pois não tem. E aí, isso traz para nós uma confirmação que é uma confirmação nacional. O Lula não é mais uma hegemonia. Aliás, eu tenho certeza que o Lula nunca foi a escolha do Brasil para presidente do nosso país, né? Nós estamos acompanhando o desenrolar de tudo isso. O Lula não consegue uma reeleição, é uma leitura clara, tanto é que estão desesperados com a anistia sendo pautada no Congresso e a cada dia que passa nós temos confirmações de que ela vai ser pautada. Nós temos o Centrão que já escolheu um lado. O Centrão é o melhor termômetro político do Brasil, porque onde o Centrão está é onde o Centrão entende que o poder se assentou, né? E é onde o Centrão quer estar. Ele anda com o poder. Ele não aceita deixar o poder. Então, ele estava com Lula, compondo o governo Lula. Desembarcaram do governo Lula e agora estão indo correr atrás da anistia para Bolsonaro. Eu vi a CNN desistindo, né, e admitindo que a anistia será aprovada. A Globo está reconhecendo que não há mais o que fazer. Agora é o seguinte, a anistia vai ser pautada de qualquer forma. A tentativa é jogar a anistia light, aquela anistia que não livra Bolsonaro de ser anistiado. Eu ouvi o próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, dizendo numa declaração que, por mais que Bolsonaro não seja anistiado agora,
depois ele seria anistiado. De qualquer forma, sai livre. E aí as leituras são simples, pessoal. A leitura de todo o pacote, eu vi o Silas Malafaia dizendo isso. Olha, vão prender o Bolsonaro. Eles vão acelerar esse julgamento e ele traz na fala uma fala do presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, em que ele diz: nós faremos o nosso trabalho, né? O STF fará o seu trabalho e depois a responsabilidade é do Congresso. O que isso significa? Que o STF, por arrogância, não vai voltar atrás, vai condenar o Bolsonaro e depois o Congresso que paute a anistia, e se a anistia for pautada e o Congresso liberar o Bolsonaro, que assim seja. Foi uma leitura que o Silas Malafaia disse exatamente nesta semana, de que o andar da carruagem é esse, certo? E ele fez mais uma leitura. O termômetro no STF é o Luiz Fux. Se o Fux não pedir vista, que jogaria esse processo do Bolsonaro, esse julgamento do Bolsonaro só para 2026 e 2027, se Fux não fizer isso, então é o plano número 1 que está em andamento. A anistia total de Bolsonaro logo após o julgamento. Então, na fala, o Silas Malafaia até disse o seguinte, que Bolsonaro será preso e ficará lá 3 meses na prisão e depois será liberado pelo Congresso Nacional, com a anistia e tudo mais. Então, essas são as perspectivas, as expectativas. Mas olha só, Lula afunda. Mas se o Lula afunda, alguém está crescendo. E olha quem está crescendo. Bolsonaro lidera as intenções de voto no Distrito Federal, diz Paraná Pesquisas. O Brasil continua polarizado, né? O sistema tenta empurrar Tarcísio, mas Tarcísio só será candidato realmente se Bolsonaro não for. Mas pelo andar da carruagem, nós estamos vendo a possibilidade de Bolsonaro sair da prisão e ainda se tornar candidato e, quem sabe, até vencer as eleições de 2026, né? Num Brasil polarizado. Mas vou trazer uma coisa para você aqui, ó. Correm nos bastidores, e eu posso estar errado, e acredito até que esteja, de que já houve um acordão, né? O próprio Bolsonaro disse o seguinte, Tarcísio de Freitas: olha, Tarcísio, vá, aprove a anistia, corra atrás dessa anistia, garanta que ela passe no Congresso, que aí, nas próximas eleições, eu indico o teu nome para candidato de presidente da República, e os meus filhos, né? Porque a preocupação e os filhos do Bolsonaro vão fazer o quê? Vão lançar candidatura paralela ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? E aí, o que corre na boca pequena nos corredores? Não, eles vão me obedecer. Mas eu diria que esta teoria que está nos corredores, inclusive da imprensa, porque ela torce por isso, a imprensa detesta a ideia de Bolsonaro voltar a ser presidente do Brasil. Seria péssimo para a Rede Globo, péssimo para toda a imprensa que lutou de mãos dadas com Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. Imagina, ele volta. É o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. Donald Trump, ele deu a volta por cima e voltou com tudo, gente. E aí tem essa teoria de que, de repente, o Tarcísio possa vir a ser o candidato. É o que a imprensa e o establishment estão tentando fazer. Mas o plano 1, que é pautar a anistia, livrar Bolsonaro, ele está na mesa e esse jogo é o que está sendo jogado. Coloca para nós aí, produção. Olha só. Intenção de voto para presidente. Levantamento feito de 23 a 27 de agosto. Olha aí. Jair Bolsonaro, 36,8%. Lula, 27,1%. Aí vem Caiado com 10,5%. Ciro com 9%. Ratinho Júnior com 3%. Helder Barbalho, 0,6%. Brancos e nulos, 8%. Não sabem, 4,2%. Tá aí, ó. Até me surpreendi aqui com o Ratinho. Lógico, estamos falando de uma pesquisa no Distrito Federal, mas esse número aqui do Ratinho, ele permanece igual em São Paulo, em outros estados.
Talvez ele só seja maior no próprio Paraná, mas ele não tem chances alguma de ser considerado um segundo nome ou até terceiro nome com capacidade, né, de substituir Bolsonaro, a não ser que ele seja o escolhido, o ungido de Bolsonaro. É impossível. Na atual conjuntura é impossível. Tem Tarcísio de Freitas. Por que não Tarcísio e sim Ratinho, né? Por quê? E por que não Michele Bolsonaro? Por que não Eduardo Bolsonaro e Ratinho? Então, existem muitos nomes na frente do Ratinho para ocuparem a vez de Bolsonaro. Agora, se ele lançar uma candidatura própria, aí nós já temos aí mais ou menos o número. Porém, gente, pesquisa também, né, não decide nada e nós estamos há mais de um ano aí das eleições. Olha só nessa outra, Michele Bolsonaro, sem o nome de Bolsonaro, olha aí, ó, sem o nome de Bolsonaro, a Michele vem detonando e está à frente de Lula, tá? E fora da margem de erro, ok? 31,4%, 27,2% de Lula. Até a Michele ganha do Lula, hein? Tá aí. Vamos lá. Agora, sem Michele, hein? Aí nós temos um problema no Distrito Federal. Sem Michele Bolsonaro, ou Bolsonaro Lula, aparece na frente com 27,4% e Tarcísio de Freitas, 22,5%. Isso é no Distrito Federal, porque em São Paulo o Tarcísio ganha em primeiro e segundo turno, e em outros estados que a Paraná Pesquisa fez esse levantamento e outros institutos, dava também Michele e Tarcísio vencendo o Lula no primeiro e no segundo turno. Aqui em Brasília tem um número um pouco diferente. Então, esses são os resultados das últimas pesquisas apresentadas hoje, sexta-feira, dia 5 de setembro, em relação ao Lula. Gente, não era para o Lula estar em primeiríssimo lugar nas pesquisas e agora com a distribuição de botijão de gás. Um botijão de gás a cada 2 meses para milhões de famílias no Brasil. Botijão de gás. Será que pega essa moda? São milhões, né? Mais de 5 bilhões de reais, né, ali distribuídos em botijão de gás. O governo vai lá, compra os botijões. Olha o pepino que vai dar isso. O governo comprando botijão de gás. Já imaginou as fraudes que vão acontecer? Eu sou muito mais favorável de entregar o dinheiro para o cidadão que compra o botijão de gás. E aí, lógico, tem toda aquela controvérsia, tá? Mas aí a pessoa vai comprar outra coisa e não vai comprar o botijão. Mas tudo bem, o governo quer ajudar, então ajude. Mas o cidadão, ele é soberano ali na casa dele, né? Quando o esquema é o governo organizando alguma coisa, a gente já sente o cheiro de fraude, o cheiro de corrupção. 5 bilhões na compra de botijão de gás. Olha, daqui a alguns meses nós vamos descobrir coisas terríveis envolvendo esse projeto do Lula. E não é porque é do Lula, não, né? Primeiro que as pessoas já recebem Vale Gás, já tem Vale Gás. O que o governo quer fazer? As pessoas recebem em dinheiro, o governo quer tirar o dinheiro e quer dar o botijão. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Dizem que é para diminuir as fraudes, dizem que era para ter um controle melhor e ajudar mais as famílias. Não sei não. Eu tenho as minhas dúvidas, mas uma coisa eu acho que todo mundo concorda com isso. É uma medida eleitoreira. Quase que, vamos colocar, quase que uma compra de votos antecipada. Antecipada. O desespero do PT é tão grande em ver a eleição escorrendo pelas mãos de Lula. O Lula teria todos os mecanismos, todos os motivos para ser o preferido do Brasil. Só que ele é um péssimo presidente. O opositor está preso, sendo julgado, acusado de golpe de Estado, ok? Só que, como o Lula não está com a verdade, como ele não está com a justiça, ele não consegue prosperar. Nós estamos vendo isso acontecendo, a eleição escorrendo pelos dedos do Lula e do PT, porque usam
a mentira para tentar cravar uma eleição. E aí existe lá um Reino do Norte olhando para cá e fazendo pressão máxima na cabeça de Lula e de seus apoiadores. E o Banco Central limitou o Pix a 15 mil. Coloca para nós aí, ó, para instituições sem licença. Bom, depois dos escândalos do PCC envolvendo as fintechs, né, que são aquelas empresas que fazem movimentações financeiras, entre outras coisas, o PCC usando, inclusive, a Faria Lima. Quando falo em Faria Lima, é o mercado financeiro, tá? Agora o governo resolveu. Meu Deus, nós temos que agir. Por que não resolveram antes, né? Nós temos essas fraudes acontecendo há muitos anos. Nós tivemos uma solicitação do governo americano ao governo Lula para classificar PCC, Comando Vermelho, entre outras facções terroristas criminosas do Brasil, como grupos terroristas, para que pudessem ser combatidos ao nível em que eles operam globalmente. Gente, eles já saíram das favelas do Rio de Janeiro, das favelas de São Paulo, há muito tempo. Eles operam na Faria Lima, utilizando empresas falsas, nomes falsos, laranjas, mas eles estavam lá operando nesses bancos. E agora, né, sai aí essa diretriz, né? Coloca para nós aí. Banco Central anunciou nesta sexta uma série de medidas para reforçar a segurança do sistema financeiro nacional. Entre estas ações está a limitação do valor de transações via TED e PIX para instituições de pagamento sem licença. A justificativa da autoridade monetária para o endurecimento é o envolvimento do crime organizado em instituições de pagamento, as chamadas fintechs. Segundo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, boa parte das medidas foram antecipadas. O banco fixou um teto de 15 mil para instituições de pagamento não autorizadas e as que se conectam ao SFN via prestadores de serviço de tecnologia de informação. A nova medida entra em vigor imediatamente, né? Galípolo explicou que o valor foi fixado em 15 mil devido ao baixo número de transações de PIX ou TED de pessoas jurídicas que ficam acima da cifra. Segundo ele, apenas 1% movimenta valores acima de 15 mil reais, né? Então, vamos acompanhando esse caso. Quando se trata do governo Lula, e aí tem a nova notícia do momento, né? Um novo imposto sobre aluguéis. Mas nós vamos falar disso depois. Mas quando se trata do governo, sempre é uma caixinha de surpresa, sempre é uma armadilha para cobrar mais impostos. Já imaginou? Uma medida que visa trazer mais segurança, mas ela vem com muita desconfiança de que o governo está tentando tomar o nosso dinheiro? É isso mesmo. Então, vamos ficar de olho, nós temos que ficar em alerta máximo com todas as medidas que o governo toma. Não só esse governo, todos os governos, os políticos. Os políticos só representam os seus próprios interesses. Essa é uma verdade e aí nós temos que saber escolher melhor os nossos políticos. Mais uma vez, foi solicitado ao governo Lula que classificasse PCC, Comando Vermelho e outras facções terroristas, de novo, né? Criminosas como organizações terroristas, para que fossem investigadas, para que fossem combatidas ao nível em que elas operam. Olha mais essa aqui, ó. Estamos falando de mercado, né? Saques superam depósitos e poupança tem saída de 7,6 bilhões em agosto. É mole? Os brasileiros sacaram 7,6 bilhões líquidos na caderneta de poupança em agosto, conforme dados do Banco Central. Divulgados nesta sexta-feira, no mês, os depósitos somaram 346 bilhões e os saques totalizaram 354 bilhões. Esta é a maior captação líquida, diferença entre depósito e retiradas, negativa para meses de agosto, quando a poupança registrou retirada de 10 bilhões no ano. Os saques superaram os depósitos em 6 meses. Olha aí, ó. A saída líquida foi de 15,5 bilhões no ano passado, com 4,17 trilhões em depósitos. Foi o melhor resultado em termos de captação líquida dos últimos 4 anos.
né? Em 2020, registrada a captação positiva de 166 bilhões. A caderneta acumula saída líquida de 63,5 bilhões em 2025, valor bem acima do observado no mesmo período em 2024, quando os saques superaram os depósitos de 4,1 bilhões. E aí, pessoal, por que o dinheiro está saindo? Por que o dinheiro está saindo? E aí você entende por que algo está mudando na política nacional. Porque o dinheiro está indo embora. E por que o dinheiro está indo embora? Porque não há segurança jurídica. Nós vimos nos últimos dias as informações de que Trump prepara sanções contra o Banco do Brasil. Ou seja, quem tiver contas no Banco do Brasil, quem tiver dinheiro guardado no Banco do Brasil, se o Banco do Brasil for sancionado, e aí nós temos que tomar cuidado com a informação, porque o Banco do Brasil está pedindo que a CGU bloqueie contas de redes sociais que falem, que tragam essa informação, essa possibilidade. Mas voltando, se o Banco do Brasil for sancionado, você não precisa ser muito inteligente para entender que o seu dinheiro estará bloqueado, né? Mas por quê? A relação que o Banco do Brasil tem com Alexandre de Moraes. Se o Banco do Brasil opera nos Estados Unidos, ok? E se o Banco do Brasil negocia com os americanos, ele não pode ter relações com pessoas ou instituições sancionadas pelos Estados Unidos. Nesse caso, Alexandre de Moraes, sob a lei Magnitsky, ok? E é o caso. O Banco do Brasil paga os funcionários, por exemplo, do STF, né? E o Alexandre de Moraes está lá na lista. O que deveria acontecer, segundo a lei Magnitsky, lá nos Estados Unidos, é o Banco do Brasil cancelar as relações com esse cliente, Alexandre de Moraes, e os outros sancionados, né, que vierem na sequência. O Banco do Brasil não o fez. E aí começam os rumores. Aí vem Flávio Dino e faz aquela declaração de que empresas brasileiras não podem obedecer leis estrangeiras. Os bancos derretem, perdem 41, 42 bilhões com uma única canetada de Flávio Dino que não tinha nada a ver com o Alexandre de Moraes e a lei Magnitsky. Alexandre de Moraes vem, na sequência, ameaçando as instituições financeiras do Brasil que obedecerem à lei Magnitsky. O que acontece? Derrete de novo, porque é o seguinte, as sanções americanas não estão vinculadas às leis brasileiras, elas estão vinculadas às leis americanas. E aí, é uma decisão que os bancos terão que tomar. Se quiserem se relacionar com o mundo através do sistema bancário, que coincidentemente é gerenciado, administrado, sediado nos Estados Unidos, eles terão que obedecer às leis americanas, porque não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com leis brasileiras. São leis americanas de quem se relaciona com os Estados Unidos. Não tem como deixar mais claro. Mas se você tiver dúvidas, escreve aí nos comentários. Então, o que aconteceu? Bom, as pessoas estão olhando os bancos, e vamos usar o Banco do Brasil como um exemplo, mas isso vale para o Bradesco, isso vale para o Itaú, isso vale para o Santander. Se esses bancos insistirem em descumprir uma lei internacional, no caso, uma lei americana, esses bancos serão sancionados. E esses bancos, a maioria deles possuem fundos internacionais, no qual você que é um investidor terá o seu dinheiro lá emprestado para esses fundos, né, para esses bancos. Quando você deixa o dinheiro no banco, você está emprestando o teu dinheiro para o banco, você está deixando lá. O banco te paga com os juros. Mas o banco não deixa esse dinheiro debaixo do colchão. O banco empresta o teu dinheiro para outras pessoas. O banco empresta, inclusive, para negócios internacionais ou investimentos fora do Brasil, nos Estados Unidos. Já imaginou se o banco recebe uma multa bilionária, que é o que ele pode receber? O banco quebra. Já pensou um banco com o teu dinheiro quebrando? Esse é o pepino. Esse é o problema, né? Que qualquer banco brasileiro que seja multado, sancionado pela lei Magnitsky, ele pode quebrar. Ele já não tem mais muito valor, porque ele pode
desaparecer devido ao valor das multas, que é gigantesco. São bilhões, 8 bilhões, 7 bilhões, 10 bilhões de dólares cada multa aplicada a bancos que descumpram, né, com os interesses dos Estados Unidos. E nenhum banco no Brasil tem condições de arcar com essas consequências. E aí, insegurança jurídica, de que, ora, eu não posso confiar que a instituição financeira que recebe o meu dinheiro vai obedecer às leis americanas e não vai ser sancionada. E aí, a retirada. Agora, eu fico curioso, aonde é que esse povo que retirou o dinheiro está colocando essa grana? Debaixo do colchão, o que é um grande problema. E aí, gente, se há uma retirada em massa, isso aqui é apenas uma pontinha do iceberg do que pode acontecer. Se há uma retirada em massa, se o governo percebe que há uma retirada em massa, o governo pode bloquear a conta de todo mundo, pode congelar operações bancárias para tentar conter essa retirada. Olha o pepino. E aí, gente, nós vamos para o fundo do poço. Enquanto Moraes julga Bolsonaro no STF, Moraes é julgado pelo Brasil, pelo povo brasileiro, né? Nós temos, nesse exato momento, um ex-assessor de Alexandre de Moraes divulgando documentos, fotos, imagens, áudios das operações ilegais que Alexandre de Moraes teria realizado para prender pessoas, para criar provas, para criar fatos. Olha só, coloca para nós aí. Tagliaferro divulga suposto áudio de auxiliar de Moraes falando de risco de expor irregularidades nos trâmites. Ou seja, todos aqueles processos do dia 8 de janeiro, gente, passaram, e durante as eleições também, passaram por esse gabinete criado por Alexandre de Moraes no TSE, onde eles acessavam tudo de todos ao mesmo tempo. Um áudio divulgado nesta quinta por Eduardo Tagliaferro, ex-chefe do setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, expõe a preocupação de um dos assessores de Moraes com questionamento no rito de solicitações de relatórios eleitorais sobre pessoas críticas ao governo, críticas ao Supremo Tribunal Federal, durante as eleições de 2022. A gravação mostra a tela do WhatsApp com áudio e sua transcrição, onde consta como remetente Ayrton Vieira, juiz auxiliar do ministro Moraes no STF. No registro gravado em 11 de novembro de 2022 e divulgado nas redes sociais de Tagliaferro, Vieira teria admitido que evitou seguir o rito oficial para solicitar dados do TSE. Segundo a conversa, um pedido formal poderia evidenciar práticas irregulares, tornando-as explícitas no processo. Olha o que ele fala. Não tenho como formalmente, se alguém for questionar. Vai ficar uma coisa muito descarada. Como o juiz instrutor lá no Supremo manda para alguém lotado no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece, manda um relatório, teria declarado Vieira. Ou seja, os poderes são independentes, né? Não pode um juiz do STF mandar, solicitar algo e esse algo ser feito na mesma hora sem os devidos processos. Só que isso demora, né? Isso demora. Então, Moraes mandava lá e cá. Isso aconteceu supostamente durante as eleições, né? Período eleitoral 2022, logo após as críticas. Nós fomos um dos canais, dos milhares de canais no YouTube e Instagram a sermos censurados naquela época, certo? Simplesmente não podíamos mais fazer lives no YouTube e no Instagram as páginas foram todas sendo derrubadas. E um dos apresentadores que falava conosco todos os dias no nosso programa teve o nome na lista do Moraes. Essa lista foi parar no Congresso americano. Eles atuam mais perto do que você possa imaginar. Se não aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece, ok? A censura,
ela não está tão distante quanto possa parecer. Às vezes você está aí na tua casa, eu não sou influenciador, eu não dou opinião no YouTube, eu nem tenho rede social direito. Ok, mas de repente seu filho, seu irmão, seu pai, alguém pode estar sendo censurado ou foi censurado ou até mesmo preso. O conteúdo do diálogo sugere que auxiliares de ambos os tribunais integravam uma rede informal de colaboração, conforme sugerido por Tagliaferro, na qual regras regimentais e processuais foram flexibilizadas para atender solicitações do gabinete de Moraes. Ou seja, olha, aquela pessoa está falando tal coisa do STF lá nas redes sociais. Como que nós podemos pegá-la? Vamos procurar dados, vamos procurar algo que possa derrubar aquela conta. E até mesmo incluir aquela pessoa em um inquérito e, quem sabe, prendê-la. Era assim que funcionava. E aí era o tudo ou nada, né? A pessoa ela não tinha o devido processo legal, a pessoa teria que ser denunciada, investigada pelas autoridades competentes para isso. Não, nada disso. Era o próprio ofendido que mandava a sua própria equipe junto de uma outra equipe, de uma outra instituição brasileira, a trazerem os dados, a criarem as provas, entregarem para aquele que se sentiu ofendido para que ele pudesse investigar, julgar, denunciar, julgar e condenar. É isso que está sendo revelado aqui. Os relatórios da área de enfrentamento da desinformação do TSE, então coordenado por Eduardo Tagliaferro, subsidiaram operações como mandados e busca de apreensão. Tagliaferro foi o responsável técnico pela elaboração desses documentos durante a eleição, sustentando procedimentos contra indivíduos ou grupos sobre investigação. E aí, quem eram estes alvos? Né? Quem é do PT, quem é da esquerda vai dizer esses alvos eram golpistas, esses alvos eram bolsonaristas, espalhadores de fake news. Estes alvos eram a oposição. Só tem alvos de oposição. Interessante, né? Só alvos de oposição foram buscados. Ninguém aleatório, ninguém que não tivesse ligação alguma com o Bolsonaro ou com críticas ao STF, né, de esquerda ou de direita. Em outros momentos a esquerda já criticou muito o STF, já quebrou também. Mas toda a máquina criada e comandada por Moraes, ela servia para ir atrás da oposição, de críticos. Segundo a nota, as requisições e determinações encaminhadas a órgãos como o TSE seguiram normas regimentais e cumpriram o poder de polícia do tribunal em casos envolvendo atividades ilícitas, incluindo tentativa de golpe de Estado e atentado contra instituições democráticas. Né? Foi a resposta que o STF que o gabinete de Moraes havia declarado. Né? Tudo que eu fiz está dentro, né, da lei. Pessoal. Então, o castelo de cartas, porque é um castelo de cartas de Alexandre de Moraes e desse grupo, Alexandre de Moraes não é o idealizador de tudo, né? Ele é o testa de ferro, ele é aquele louco o suficiente para fazer o que o sistema mandava. Existe um grupo de interesse por trás do Alexandre de Moraes, o establishment, que via no Lula uma oportunidade melhor de ganhar dinheiro, de se manter no controle de tudo no Brasil. Até porque o Bolsonaro tem lá os seus defeitos, mas o Bolsonaro cortou muita grana de grupos de interesses que operavam no Brasil, de ONGs, de imprensa, grupos políticos. Eles foram deixados para trás e traíram o Bolsonaro. Traíram o Bolsonaro, colocando o Moraes para ser aquele testa de ferro que representaria o sistema. E agora o que está acontecendo? Eles não contavam
com os paraguaios, eles não contavam com os russos, eles não contavam com o Donald Trump entrando na jogada. E aí, gente, quando há todo esse recuo, como nós falamos no começo do nosso bate-papo de hoje, né? Lá atrás, né? O recado e a leitura do Malafaia. Olha, já está tudo acertado, vão prender o Bolsonaro porque eles são arrogantes, né? Eles jamais voltariam atrás, eles vão prender o Bolsonaro, o Congresso vai anistiar, depois o Bolsonaro é livre da prisão, devolvido a ele o direito os direitos políticos e ele concorre às eleições de 2026. Se ele concorrer e ganhar, é uma coisa, se concorrer e perder é outra coisa, mas ele pelo menos pôde concorrer. Eleições livres, é assim que funciona uma democracia. Né? Essa é a leitura que se faz nos bastidores, ok? E um dos maiores interlocutores, inclusive investigado pelo Moraes, é o Malafaia, que trouxe essa leitura do que pode acontecer no Brasil. O sistema não aguentou. O sistema bancário, gente, o sistema financeiro estava com Lula. Eles se dizem liberais, né? Economia, prioridade, mas mostrou-se que o sistema financeiro estava apoiando o Lula, sim, em 2022. E fizeram de tudo para o Lula ganhar, além do empurrão, né, do governo americano na época, Joe Biden, que colaborou com Alexandre de Moraes, com Roberto Barroso, pressionou as Forças Armadas, tem todo um imbróglio disso. E o governo Trump acompanha nova denúncia contra Moraes, que são essas denúncias trazidas pelo ex-assessor, né, o Tagliaferro, ao Senado, né, nas comissões ali, que em paralelo ao julgamento de Bolsonaro, começou o julgamento de Moraes pelo povo brasileiro, né, porque as denúncias estão acontecendo lá na Casa do Povo. Integrantes da equipe de Donald Trump acompanham as novas denúncias de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, apresentadas à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Em contato com a coluna nesta sexta-feira, um representante do governo dos Estados Unidos afirmou: estamos cientes das alegações apresentadas por Eduardo Tagliaferro durante a audiência pública no Senado brasileiro. Olha aí, ó. O material tem potencial para botar na mira de Washington servidores que atuaram com Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Corte na qual Tagliaferro assessorou o magistrado. Sanções à advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, deverão ser oficializadas nos próximos dias como complemento da Lei Magnitsky. Em entrevista ao Metrópolis na quarta-feira, Tagliaferro disse que enviou para integrantes do Departamento de Estado norte-americano os documentos que embasaram as acusações feitas contra Moraes no Senado. Tá aí, pessoal. E aí tem lá Eduardo Bolsonaro, tem o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, que seriam aí os interlocutores brasileiros na Casa Branca e da Casa Branca para os brasileiros. A linha real do que acontece, e já se provou isso, vem de Paulo Figueiredo e de Eduardo Bolsonaro. Ninguém no Brasil está conseguindo mais um canal direto com o Donald Trump, nem o Lula, muito menos o Lula, que se indispôs com o Trump por todos esses meses, onde ele critica Trump, onde ele se alinha à China, se alinha a Vladimir Putin, fala em substituir o dólar, faz parte aí dessa tendência criada pela China de uma nova ordem global, e o Brasil quer estar lá, do lado da China e longe dos Estados Unidos. Mas voltando aqui, Trump já sancionou Alexandre de Moraes e está cavando, buscando o que mais possa incriminar Moraes para que as sanções aumentem, para que as punições pelas violações dos direitos humanos. E aí, gente, realmente ele está entrando, ou já entrou, num buraco muito mais profundo, de repente, do que ele pudesse imaginar, porque ele será caçado como um criminoso de guerra, violador de direitos humanos. Já imaginou? Por quê? Ele prendeu pessoas manipulando o sistema, não seguindo o devido processo legal,
inventando fatos, usando a máquina governamental, o poder das instituições brasileiras para manipular situações e prender adversários. E aí não são quaisquer adversários. Dentre esses adversários existem mulheres idosas de 70 anos de idade que estão na cadeia até hoje. Entre outras atrocidades que estão acontecendo, né? Então, o governo Trump acompanha de perto. E aí, tudo que vier, nesse caso, será lucro para conter Alexandre de Moraes. E se alguém ainda duvida, o simples fato de hoje, jornais como Metrópolis, CNN, a Globo não está falando ainda muito desses vazamentos, mas nós temos aí várias agências que não falavam de jeito nenhum das denúncias de Tagliaferro contra o Alexandre de Moraes. Estas agências de notícias estão mudando de opinião, estão começando a veicular as informações, as denúncias de Tagliaferro, porque não tem mais como deixar passar, não tem mais como esconder isso. E porque o rei está nu. E agora disseram que o rei está nu. Agora o rei começa a perder o respeito. O rei já não representa mais tanto medo em Sucupira, né? E todo mundo começa a falar que o rei está nu. Nós já vemos Metrópole, CNN, até a Globo. Só que a Globo está numa campanha ferrenha. Dá para ver que eles estão num embate ferrenho pela condenação do Bolsonaro e pela não aprovação da anistia, né? Eles estão assim arrasados, estão chocados, estão escandalizados e eles falam 24 horas por dia do julgamento do Bolsonaro e agora da anistia. E foi uma facada no coração da Rede Globo quando o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, apareceu encabeçando nacionalmente a pauta da anistia. Olha, eles não conseguem aceitar. Mas tem a música, né? Aceita que dói menos. Eles falavam isso para os bolsonaristas que supostamente teriam perdido as eleições em 2022. Aceita que dói menos. Agora nós vamos comer picanha. Agora o brasileiro vai comprar a blusinha da Shein. Agora o brasileiro vai andar mais de avião. Só que não. Pessoal, então Trump está acompanhando diretamente, além do julgamento de Bolsonaro, todas as irregularidades que estão sendo cometidas ali. Então, veja, nunca impeça o seu inimigo de errar, né? Eles estão julgando, eles estão fazendo e, nesse momento, eles estão criando provas para que uma entidade, eu vou chamar de entidade maior do que eles, porque no Brasil já não existia mais nada acima do STF. Pois bem, né? A justiça vem de lugares inesperados. Olha de onde veio a justiça. Veio dos Estados Unidos, né? Então, essa entidade que é infinitamente maior, e eu digo infinitamente porque o poderio americano, em todos os sentidos, é muito maior que o do Brasil. Isso é verdade. Não tem como você negar. Os Estados Unidos têm muita influência no mundo e podem prejudicar muito o Brasil. Se podem prejudicar um país, que é o Brasil, né, que teoricamente é soberano, imagina que ele não pode fazer com um indivíduo. E nesse caso, os ministros do STF são apenas indivíduos. São apenas indivíduos que estão debaixo de leis, né, e que podem ser alcançados. Porque, afinal de contas, esse é o sistema. É o sistema que foi desenvolvido, todo globalizado, tudo está interligado. Não tem como uma coisa aqui não interferir ou não ser interferida com algo lá nos Estados Unidos. Hoje não funciona mais assim, né? Eles apertam o botão lá, apaga a luz aqui no Brasil. Isso é no mundo inteiro. Então os ministros estão gerando mais provas de irregularidades, de ilegalidades, de injustiça, de desrespeito aos direitos humanos com o que estão fazendo nesse julgamento do Bolsonaro. E aí vem novas denúncias que
comprovam que o Moraes manipulou o sistema e que tudo isso não passa de um grande teatro global, e nesse caso teatro nacional no Brasil, para prender pessoas, prender opositores. Trump, os Estados Unidos acompanham diretamente as denúncias contra Alexandre de Moraes. Trump está ameaçando novas sanções contra a Rússia depois da exposição e de uma declaração global da China com a Rússia e a Índia, onde uma nova ordem mundial estaria sendo criada por Xi Jinping, Vladimir Putin. Trump olhou aquilo, inclusive foi sarcásticos em suas declarações nas redes sociais, onde ele disse: eu transmito os meus cumprimentos pela comemoração lá chinesa do final da Segunda Guerra Mundial, né? Os chineses fizeram o maior desfile militar da história, comemorando os 80 anos, né? Da Segunda Guerra Mundial, e ali apresentaram novas armas, novas tecnologias, mas o que chamou mais atenção foi as declarações feitas ali tanto por Xi Jinping, presidente chinês, quanto por Vladimir Putin, presidente russo. Nessa nova ordem criada, e aí Trump lamentou, né, ter perdido a Rússia e a Índia para a iniciativa chinesa, né? E Trump admitiu, né, existir agora um outro polo, que é, né, o eixo, já chamado eixo das ditaduras. Esse evento na China, ele consolidou esse movimento, ele consolidou esse outro polo global de influência que vai tentar ganhar espaço. Eles conseguem superar os Estados Unidos? Não, ainda não, né? É evidente que ainda não, senão eles não estavam lá negociando por baixo dos panos com Donald Trump, né? A China, gente, mesmo depois das declarações chinesas de que há uma nova ordem global, há agora um multilateralismo, criticando Trump por isso e por aquilo, mesmo com todas essas críticas e essa ameaça, essa provocação direta aos Estados Unidos, a China resolveu tirar as taxas dos produtos americanos. Quem é que esperava isso? Quem é que esperava isso? Por isso que você não dá para acreditar 100% em tudo que falam. Não, agora, definitivamente a China é inimiga e não sei o quê. Não, por baixo dos panos eles estão comprando e vendendo para os Estados Unidos. Não podem. A China não sobrevive economicamente sem os Estados Unidos. Porque preste atenção, a China já vende e já compra do mundo inteiro. A não ser que surgisse aí um outro planeta com outra potência comandando aquele outro planeta, a China tem que negociar com os Estados Unidos. Não existem ETs com capacidade para comprar produtos chineses que substituam os Estados Unidos. Não tem nação na Terra. Veja bem, essa nova ordem global ou ordem mundial criada pelos chineses, olha só, gente, quem está lá. A única potência verdadeira econômica que está lá é a China, tá? A Índia está em ascensão, tá? Tá ali crescendo, mas está muito longe de conseguir substituir as compras dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a Índia também vende. A Índia é concorrente direta dos chineses, pessoal. Eles não vão conseguir interligar as duas economias e ser autossuficiente, não. Eles formaram lá um polo, mas esse polo tem que vender e comprar para o Ocidente, porque senão ele vai morrer de fome. Essa é a verdade. A China desafia os Estados Unidos. Então, eles estão criando um clima global, porque esse clima global mexe no mercado internacional, traz vantagens, mas eles não vão se desligar dos Estados Unidos. Não, eles precisam dos Estados Unidos.
Os americanos compram, os americanos vendem, certo? E não tem quem possa substituir. É o mesmo caso do Brasil. O Brasil vende para os Estados Unidos, não há de imediato um outro mercado pedindo os produtos brasileiros. Gente, o capitalismo, né, que movimenta tudo isso, ele é aquele jogo de oferta e demanda. Se existisse mercado, o Brasil venderia para quem pagasse mais. Ia faltar produto no mercado, o produto ia ficar mais caro, o Brasil estaria ganhando muito mais dinheiro. Estaria vendendo... se a China paga mais, por que o Brasil estaria vendendo para o Brasil? Para os Estados Unidos, né? Essa é a realidade. Existem produtos brasileiros que só os americanos consomem. Porque se tivesse outro consumidor, não seria um problema as taxas de Trump aos produtos brasileiros. Muito pelo contrário, nós teríamos mais 10 outros clientes para comprar os nossos produtos. Mas não é bem assim que a coisa funciona, né? Há uma demanda de suco de laranja onde? Nos Estados Unidos. É lá que você vai vender o suco de laranja. Há uma demanda de café para a China. É para lá que você vai vender, mas é para os Estados Unidos também, né? Os chineses não tomam muito café. Então não é um produto que a China vai consumir, né? Aliás, os orientais, os asiáticos não tomam muito café. Tirando lá o Vietnã, né, que produz muito café, mas chineses, japoneses, enfim, não consomem muito. Um exemplo. Volta aí para nós aí, ó. Bom, eu já avancei um pouco, mas dada a posição russa de continuar atacando a Ucrânia e Putin é visto por Trump como um traidor, quando Putin se reuniu com Xi Jinping e continuou atacando a Ucrânia, junto com o ditador lá da Coreia do Norte, Trump já fez a leitura. Olha, ele realmente não tem interesse em acordos com os Estados Unidos, não tem interesse em paz com o Ocidente, ele está mostrando o seu verdadeiro interesse. E aí é aquele jogo, né? Porque Trump sanciona Putin, Putin se afasta mais ainda, e Trump tentou trazê-lo de volta, mas sancionou ao mesmo tempo. Enfim, é a geopolítica acontecendo debaixo dos nossos olhos. Só que agora é o seguinte, pessoal. Agora vai sobrar pro Brasil. Porque a Índia, que comprava petróleo e gás russo, foi sancionada. Ok? Mas não é só a Índia que compra. A China também. Também já está sendo sancionada com altas taxas. Só que tem uma terceira potência que compra da Rússia e ajuda a Rússia indiretamente a sustentar a guerra na Ucrânia. Quem? O Brasil. O Brasil é o próximo alvo de Donald Trump. E aí, a taxa que hoje está em 50%, ela vai para 100% ou até mais do que isso. As novas ameaças do presidente americano Donald Trump contra países que comprarem petróleo da Rússia, coloca aí, e o avanço do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal ampliaram o temor de que os Estados Unidos imponham em breve tarifas secundárias sobre produtos brasileiros. E aí não vai sobrar nada, né? Diplomatas ouvidos pela CNN afirmaram que diversos fatores indicam essa possibilidade. O principal é a crescente impaciência de Trump com a falta de disposição do presidente russo Vladimir Putin para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Então é isso, pessoal. Pode voltar aqui para nós? Então é isso. A paciência está se esgotando e o Brasil poderá ser sancionado mais uma vez. Aí não é só sanções ao Alexandre de Moraes, aí a todos nós. Tem algum brasileiro que diga a Moraes e ao Lula: olha, Moraes e Lula, porque são os dois responsáveis, né? Esse é um preço que vale a pena pagar pela soberania do Brasil. Tem alguém que diga? Eu acredito que sim, aquele petista roxo, ele diz, né? O Flávio Dino disse isso. Só que ele não quer lei Magnitsky, mas ele já disse isso. Então, pessoal, vem para cima de nós, do povo. Mais sanções. E a economia vai sendo esmagada. Alguns especialistas dizem que isso vai até 2026 porque o Lula não vai voltar atrás, tá? Será que ele quebra o Brasil antes para poder tomar o poder? Qual que é a tua opinião? Escreva aqui nos comentários.
Olha só. E tem uma outra bomba. Coloca aí para nós. Governo Trump planeja limitar delegações estrangeiras na Assembleia da ONU. Olha só. Irã, Sudão, Zimbábue, onde estão acontecendo genocídios e onde os ditadores comandam, hein? Irã, Sudão, Zimbábue e também do Brasil. Ou seja, o presidente Lula, como tradicionalmente todos os presidentes brasileiros são os responsáveis por abrir a Assembleia Geral da ONU, poderá ser proibido, barrado de participar esse ano. Ou seja, Lula será barrado de participar da Assembleia Geral da ONU em 2025, porque os Estados Unidos pretendem negar os vistos destes países listados como países que não respeitam ou violadores de direitos humanos. E nesse caso entra o Brasil. As sanções do Brasil não são porque há um déficit na balança, né? O Brasil vende mais para os Estados Unidos do que compra. Não. Não. E até o Vladimir Putin disse isso, né? O Brasil é um taxador, sim. 60% de taxa sobre produtos importados, né? O Brasil é um taxador, ele é isolacionista, mas é protecionista, né? Mas tá lá. É só voltar para a carta que Trump enviou ao Lula para entender, ó, Lula, estão violando os direitos humanos no teu país, eu exijo que você tome uma providência, resolva o problema aí, e aí nós voltamos a conversar. O Lula falou, olha, esse problema não é meu, eu não posso interferir e não vou, porque é justamente isso que me mantém no poder, então, problema teu, eu não tô nem aí. Eu não vou resolver, eu não vou ligar pro Trump, eu não vou negociar com o Trump, eu não vou ceder. Por quê? Porque o Lula, gente, para ele tentar tomar o poder do Brasil, para o PT, para o Foro de São Paulo, levar o poder do Brasil na mão grande, né? Instaurar aqui de uma vez por todas, oficializar uma ditadura socialista ou comunista, eles precisam quebrar o Brasil, porque o sistema não quer ir para o buraco. E o sistema já deu sinais, já estão lá correndo atrás de pautar a anistia, que é a primeira exigência de Donald Trump para remover as sanções contra o Brasil. Tá? É a primeira exigência. Paute a anistia, libertem os presos, liberem o Bolsonaro, façam eleições livres, restaurem a liberdade de expressão no Brasil e removam Alexandre de Moraes. São essas as exigências dos Estados Unidos. E depois, né, por fora ali, como diz o bônus, as terras raras que o Brasil tem, que o Brasil está dando tudo para a China, os Estados Unidos querem comprar. Né? Então, e aí? Que tal? O que você acha se o Lula for barrado de fazer o discurso, de abrir os discursos da Assembleia Geral da ONU? Será histórico, não será? E uma vergonha para o Brasil. Por que o Lula não foi? Porque o Brasil está sancionado, está lá violando direitos humanos. Que republiqueta, hein, pessoal? Mas corremos o risco. Junto com o palestino. Já imaginou? A autoridade palestina também será barrada. Não vai poder participar dessa Assembleia Geral. E o Lula? Também não. Por quê? Porque o Lula passou o último ano de mãos dadas com quem? Com o Irã, com a autoridade palestina, criticando Israel, criticando Lula, criticando Trump, provocando Donald Trump, virando as costas para Donald Trump, rindo, fazendo chacota, promovendo boicote. E agora chegou a vez do Lula ser sancionado. Que tal? Muito bem. Pessoal, olha só, coloca essa aí, ó. Caças da Venezuela sobrevoam um navio dos Estados Unidos. Provocação, disse o Pentágono. O que aconteceu? Os americanos fizeram o primeiro ataque aos cartéis venezuelanos, né? Um barco que transportava drogas foi eliminado. Na ocasião, 11 terroristas foram de arrasta para cima, né? Foram eliminados. Foi um ataque letal autorizado pelo presidente Trump. Bom, Maduro se descabelou, se horrorizou. Por quê?
Trump não está só ameaçando. Trump está dando um recado para o establishment da Venezuela. Tirem esse cara daí, removam esse cara. Esse é o destino de todos vocês. Então, não era só uma ameaça, foi cumprido. É uma realidade. E aí, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira que o governo do presidente venezuelano fez um ato altamente provocativo, utilizando caças para sobrevoar navios dos Estados Unidos que estão em águas internacionais do Caribe. E aí, o Maduro resolveu provocar. Provocar. Tem coragem ou não? Será que é coragem ou desespero? De quem foi a ideia de levantar um caça e fazer esse caça sobrevoar sobre os navios de guerra americanos? Gente, só a tropa, né, a esquadra ou a frota, vamos chamar assim, de navios da Marinha dos Estados Unidos que estão na costa da Venezuela já é mais poderosa que todas as marinhas da América do Sul juntas. E são apenas 7 navios, ok? É apenas 4% das forças americanas navais, tirando as outras forças. 4% já podem entrar numa guerra contra todas as marinhas da América do Sul e vencer a batalha. É óbvio que isso não vai acontecer, mas para termos ideia do tamanho do poder que está representado por esta frota americana na Venezuela, que já deu um recado para o Maduro. Olha, é o que vai acontecer com você. Renda-se, renda-se, renda-se. E aí o Maduro já cogita fugir, ir para outro lugar, se esconder do que está vindo por aí. Olha só, e aí, bom, veio essa provocação, Maduro provocou, o que Trump fez? Olha aí, coloca lá para nós. Os Estados Unidos enviaram 10 caças a Porto Rico para combater cartéis de drogas. Só que tem um detalhe, né? Porto Rico, outro país, Porto Rico está a apenas 900 quilômetros da Venezuela, né? Os Estados Unidos ordenaram o envio de 10 caças F-35, os caças invisíveis, para um campo de aviação em Porto Rico para conduzir operações contra cartéis de drogas. Disseram 2 fontes informadas sobre o assunto, em uma medida que provavelmente inflamará ainda mais as tensões na região. Os caças avançados serão adicionados já à forte presença militar no sul do Caribe, enquanto o presidente Trump cumpre sua promessa de campanha de reprimir grupos que ele culpa por traficar drogas para os Estados Unidos. Então, e isso aconteceu exatamente 3 dias depois da força americana ter atacado um barco que, segundo Trump, transportava grandes quantidades de drogas, eliminando 11 terroristas. O ataque pareceu preparar o cenário para uma campanha militar sustentada na América Latina. Então, gente, e aí, mediante a isso, Maduro começa a estudar as rotas. Como que eu faço? Por onde eu fujo? Nós estamos vendo um ditador. Nós estamos vendo no mundo hoje várias fases do que acontece com uma ditadura. Nós temos ditaduras tentando nascer, nós temos ditaduras no seu auge, né? Nós temos ditaduras entrando em decadência e nós temos agora uma ditadura morrendo, que é a de Nicolás Maduro na Venezuela. E olha aí, ó, Maduro convoca milícia para responder à presença militar dos Estados Unidos. O Maduro já tinha convocado, segundo ele, 4 milhões. Só que agora ele está inflando os números, segundo analistas, para 8 milhões. Olha aí, ó. A convocação foi descrita por Maduro como uma grande jornada de organização e mobilização de forças. Ele espera reunir 8,2 milhões de cidadãos que, segundo ele, alistaram-se recentemente ao Sistema Defensivo Nacional, as milícias.
O encontro foi transmitido pela emissora estatal VTV. Durante o pronunciamento, Maduro também convocou 4,5 milhões de milicianos que descreve como já treinados durante anos. O presidente informou que serão ativadas as UCM, Unidades Comunais de Milícia, em 5.336 comunidades pela primeira vez na história militar do país. Ainda de acordo com Maduro, cada unidade terá um conjunto de bases populares de defesa integral, onde os alistados serão incorporados. O político indicou que depois desta mobilização inicial, os milicianos participarão de jornadas com níveis mais elevados e superiores, sem detalhar datas ou informações adicionais. Tá lá, né? E aí, como que pode, né? Se as pessoas estão passando fome? É em troca, gente, de um saco de arroz, um saco de farinha, né? É em troca de migalhas que as pessoas estão se voluntariando. Por quê? Porque os esquerdistas, no caso de Maduro, uma ditadura socialista, eles são apátridas. Não há amor à pátria, há amor ao regime. O regime estando em pé, estes cidadãos que foram convocados não é para enfrentar Donald Trump, né? Até porque eles não são o alvo. O alvo é Maduro e os cartéis. Se o Maduro cair, o regime cai. Já tem lá um governo eleito. O Maduro não é mais reconhecido um governo legítimo, né? Ficou muito claro que as eleições na Venezuela foram fraudadas. Já existe um presidente eleito, então cai Maduro, entra esse presidente eleito. Se fosse tão simples, já teria acontecido. Mas as peças estão sendo movimentadas para que isso aconteça. Nicolás Maduro convoca esses milicianos para reprimir movimentos internos. Repressão. Repressão para manter o regime em pé. O regime protegido. É para isso. O regime luta para se manter em pé e sempre o fará. O Brasil é o início de uma ascensão de uma ditadura que já está morrendo no ninho. Mas era o que nós veríamos aí nos próximos tempos. Tá bom? Turma, eu agradeço a audiência de todos vocês. Vamos ficar atentos. Dia 7 de setembro, domingo, uma grande manifestação está sendo convocada no Brasil para darmos uma resposta para as forças internas e para as forças externas que estão observando de perto o desejo do povo brasileiro. Se tem uma coisa, minha gente, que os políticos temem, os poderosos temem, é o povo. E o povo na rua, em véspera de ano eleitoral, é uma mensagem poderosa para que os políticos façam o trabalho que deve ser feito. E hoje, os políticos têm uma missão: aprovar a anistia ampla e restrita, restaurar a ordem no Brasil, restaurar a liberdade de expressão e conter o ditador da suprema decisão, Alexandre de Moraes. Então, pegue a sua família, vá para as ruas, se manifestar e mostrar o que o brasileiro deseja, que é liberdade. Nós estamos no limiar entre uma tomada definitiva de poder no Brasil e a liberdade que nós tanto almejamos. E agora é a hora do brasileiro provar nas ruas. Tá? Um abraço a todos vocês, até a próxima.